Bíblia Sagrada diz amém? Diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra em Mateus 21. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 21, 18. Quem já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus, diz amém. Amém. Diz aleluia. Então vamos ler. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: meu Deus, esta é a tua palavra para o meu coração nesta noite. Meu Deus, fala comigo agora através da tua palavra, pois eu amo a tua palavra. E a tua palavra diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É por isso, Deus, que eu estou aqui com o intuito de ouvir a tua palavra, porque eu sou propriedade do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir bastante palmas e bastante glória a Deus. Está fraco, mais alto. Mais forte ainda, eu quero palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Quero deixar vocês à vontade, sempre que impulsionado pelo Espírito Santo, puder dar um glória a Deus, não é proibido não, tá bom? Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria: aparência, nada mais que aparência. Diga isto comigo: aparência, nada mais que aparência. Meus amados, é muito comum analisarmos fatos, coisas e pessoas apenas com o uso dos olhos. O conceito que temos das pessoas cristãs, principalmente, é de acordo com o relatório dos nossos olhos. A nossa análise é muitas vezes somente exterior. Muitas vezes não nos importa o interior. Mas no que tange a pessoa divina, nós somos analisados unicamente por dentro. O exterior para Deus sempre será consequência do interior. Note bem, nesta belíssima passagem bíblica, eu desejo falar sobre o encontro entre Jesus e uma belíssima e florida figueira, uma árvore de prestígio dentro de Israel, uma árvore que para os judeus, ou seja, uma árvore que os judeus preservavam o máximo,
devido à sua importância, não só na vida material da nação, mas também na vida religiosa do templo. A Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor Jesus, ele teve um encontro com uma belíssima e florida figueira. O Senhor Jesus se encontrava, meus irmãos, em seu último ano ministerial na face da terra, quando indo para Jerusalém, quando a caminho para Jerusalém, no seu último ano ministerial, Jesus, ele avista uma belíssima e potente figueira. Interessante que a Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor Jesus, rumo a Jerusalém, naquela caminhada árdua, ele teve fome. E ao longe, segundo a Bíblia, ele avistou aquela belíssima e potente figueira. Todos queriam alimentar-se com os frutos daquela que, pelo menos de longe, era o modelo perfeito de figueira em Israel. E Jesus, diz a Bíblia, ele aproximou-se daquela figueira. As folhas daquela figueira estavam tão verdes que assemelhavam-se às pastagens de Judá. Jesus foi se aproximando, até que Jesus chegou debaixo daquela belíssima figueira. Jesus chega debaixo daquela potente e florida figueira. Jesus começa com as suas mãos a remover cada galho daquela figueira. Com as suas mãos divinas e poderosas, ele começa a remover cada galho daquela figueira. Ele averiguou um lado, averiguou o outro lado da figueira. Olhou para os seus discípulos. Os seus discípulos mantinham-se calados. Até aquele momento eles não sabiam o porquê Jesus se aproximou daquela figueira e com a sua mão ele começa a remover cada galho daquela figueira, começa a averiguar os lados daquela figueira, e Jesus estava simplesmente procurando frutos naquela figueira, não achando nenhum fruto, não achando nada senão folhas. Jesus olha para os seus discípulos que mantinham-se calados. E de repente Jesus, num gesto de fúria, num gesto de autoridade, Jesus pronunciou o fim daquela figueira. Meus irmãos, eu fico imaginando o susto que os discípulos levaram. Eu fico imaginando a perplexidade daqueles homens que estavam em volta de Jesus. Quando Jesus acaba de averiguar cada galho daquela figueira, acaba de remover cada galho daquela figueira, e não achando fruto, Jesus então, num gesto de autoridade, ele pronuncia o fim daquela figueira com uma expressão: nunca mais nasça fruto de ti. Aleluia. Nunca mais, disse Jesus, nasça fruto de ti. É evidente, é óbvio que os discípulos ficaram assustados, perplexos com a expressão de Jesus. E mais assustados e mais perplexos eles ficaram quando Jesus termina de usar essa expressão: a figueira seca-se imediatamente. Eles viram naquele momento a figueira secando-se imediatamente.
Meus amados, o milagre de amaldiçoar a figueira demonstra o fato de lhe estar entregue todo o julgamento. Isto mostra que o Senhor Jesus, ele não apenas é poderoso para salvar, mas ele é também poderoso para julgar. Aleluia, glória. Oh, glorifica o nome dele, porque ele está aqui esta noite. Se você crê que ele está aqui, dê glórias ao nome dele. Aleluia. Aquela figueira viçosa, aquela figueira potente, aquela figueira bonita, cujas folhas verdes pareciam as pastagens de Judá. Pelo menos de longe, para quem olhava, só o exterior era o modelo perfeito de figueira. Potente, belíssima, folhas verdes, mas aquela figueira estava realmente sem frutos. É notável emblema de Israel no tempo do ministério público de Jesus. É evidente, prezados irmãos, que aquela figueira figurava Israel. Aquela figueira figurava o sistema de religiosidade da época. Aquela figueira figurava a igreja da época. Israel era todo ostentação exterior. O templo, o sacerdócio, os ritos diários do templo, as festas anuais, as cerimônias religiosas, tudo aquilo era simplesmente ostentação exterior. O templo, a igreja da época, as festas anuais, os ritos diários daquele templo, tudo aquilo estava enfeitado de sermões eloquentes e formalismo organizado. Os ministrantes da igreja, os ministrantes do templo, enfeitavam a igreja, enfeitavam os seus sistemas de religiosidade com sermões eloquentes e formalismo organizado. Mas não havia conteúdo, não havia fruto. A igreja judaica estava destituída de fruto. Não tinha graça, não tinha fé, não tinha amor, não tinha poder do Espírito Santo, não tinha santidade, não tinha pureza de vida, não tinha nada de Deus. E aquela igreja nem tampouco anelava receber o Messias, que já estava no meio dela. Estas coisas foram escritas, meus irmãos, não somente para os judeus, mas para ensino nosso, para ensino nos dias em que estamos vivendo. Todo ramo sem fruto da igreja de Cristo corre o mesmo risco de ser amaldiçoado, de secar até as raízes e morrer, como aconteceu com aquela figueira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 4, a Bíblia Sagrada diz que todo ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora.
mas todo ramo que produz fruto, limpa-se, para que ele dê mais fruto ainda. Oh glória, aleluia. Se você pode glorificar o nome do Senhor, levanta a mão e dê glória. Aleluia, Jesus. Será que tem algum ramo aqui sem fruto? Será que tem algum ramo aqui sem fruto? Que não produz fruto para Deus? Não há graça de Deus, não há fé, não há amor, não há poder, não há santidade, não há pureza, não há temor, não há fidelidade. E nem há anelo para receber o avivamento que traz o poder, que traz a graça, que traz a fé, que traz o amor, que traz a unção do Espírito Santo. Aleluia. Todo ramo sem fruto da igreja de Cristo corre o mesmo risco, mas todo ramo frutífero da igreja de Cristo, ele limpa, ele conserva, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E esta noite o Senhor está limpando ramos aqui para produzir mais. Você vai produzir mais. Você vai produzir mais. Você vai produzir mais. E quem quer produzir mais, glorifique o nome do Senhor. Dê glórias a Ele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Tem graça de Deus aí? Tem unção do Espírito Santo aí? Tem fé aí? Tem amor aí? Aleluia. Tem santidade aí? Tem fidelidade a Deus aí? Tem submissão à palavra do Senhor aí? Tem temor de Deus aí na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantas igrejas têm apenas folhas enfeitadas de templos suntuosos, sermões eloquentes, formalismo organizado, mas sem o poder do Espírito Santo, são infrutíferas e estão sentenciadas a secar-se até as raízes. Jesus averiguou aquela figueira, removeu cada um dos seus ramos. Se Jesus estivesse procurando beleza, ele não teria se decepcionado, porque beleza a figueira tinha. Se Jesus estivesse procurando ostentação exterior, ele não teria se decepcionado, porque ostentação exterior aquela figueira tinha. Parecia modelo de figueira perfeita em Israel, mas era só beleza. Era uma figueira enfeitada de folhas verdejantes. Nada mais que beleza. Era só aparência, nada mais que aparência. Se Jesus estivesse procurando aparência, ele não teria se decepcionado, porque a aparência aquela figueira tinha até demais. É por isso que eu amo este Deus. É por isso que eu amo este Deus. Ele não está olhando ostentação exterior. Ele não está olhando beleza. Não, ele não está olhando aparência. Ele está olhando o interior. Ele quer fruto, ele quer fruto. Não é beleza, não é aparência, não é ostentação exterior. Ele quer fruto. Oh, glória a Deus, glorifica o nome daquele que vive e reina. Aleluia.
nunca mais nasça fruto de ti, disse Jesus para aquela figueira. Amados, esta frase de Jesus indica que aquela figueira, em tempos passados, era uma figueira produtora de frutos e alimentara muitas pessoas. Ela já foi uma figueira frutífera. Ela já foi uma figueira que havia alimentado muitas pessoas. A expressão de Jesus deixa claro isto, quando ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. Significa dizer que há tempos atrás, ela havia produzido fruto. Amados, aqui está o porquê de muitas igrejas locais hoje serem verdadeiros vales de ossos secos. Aqui está o porquê de muitos cristãos, outrora, cheio da graça, antigamente, cheio do poder, outrora, cheio da unção de Deus, hoje, são vidas secas, vazias, ocas, conforme diz o profeta Jeremias, cisternas rotas que não retêm as águas. O poder foi embora, o avivamento foi embora, a graça de Deus da vida do crente foi embora, a vida de submissão a Deus foi embora, a vida de santidade acabou, a vida de temor a Deus acabou. Cresceram muito e deixaram-se levar pelo oba-oba. O templo da igreja ficou famoso e os membros da igreja esqueceram daquele que lhe dera fama, prestígio e nome. Esqueceram-se completamente de Deus. Conforme a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, aqueles crentes da igreja de Laodiceia cresceram muito e deixaram-se levar pelo oba-oba. O templo ficou famoso, a igreja ficou famosa e os membros daquela igreja esqueceram daquele que lhe dera fama, prestígio e nome. Esqueceram-se de Deus. Esqueceram-se da santidade, esqueceram da vida de submissão a Deus, e eles batiam no peito e diziam assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas quando o Senhor escreveu a carta àquela igreja, o Senhor disse: vocês não têm nada, são pobres, cegos, nus, miseráveis e até desgraçados, porque esqueceram do conserto do Senhor, esqueceram da palavra do Senhor, esqueceram da santidade de vida. Glórias, aleluia. Amados, há um dia de extrema visitação de Deus nos templos evangélicos. E o Senhor visitará os templos evangélicos com uma só missão. Ele vai ver se realmente os glória a Deus e aleluia de dentro dos templos da igreja ilustra um movimento espiritual de um povo guerreiro do Senhor. E ele quer saber também se o pregador tem dado alimento certo para o povo. Chegou o tempo que o Senhor visitou aquela figueira. E vai chegar o dia em que o Senhor vai visitar os templos evangélicos. Ele quer ver se cada glória a Deus e cada aleluia e cada palmas ilustra o movimento de um povo santificado, guerreiro, alicerçado na rocha.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não precisa ter medo de glorificar o nome dele, não. Pode glorificar o nome dele, aleluia, dê glória a ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pode continuar? Pode continuar? Ei, pode continuar? Só se todo mundo der mais um glória a Deus aí unido, todo mundo. Aí eu vou continuar. Aparência. Nada mais que aparência. Repete isto comigo. Aparência. Nada mais que aparência. Alguns profetas de Deus estão entre aqueles que tinham menos aparência e até considerado sem nenhuma aparência. Elias, Eliseu, João Batista e outros. Eram homens sem nenhuma aparência. Mas enquanto pessoas naquela época decepcionaram o Senhor, esses homens eram verdadeiras bombas atômicas a serviço do Senhor na terra. Eles arrebentaram cárceres. Eles venceram reinos. Eles arrebataram multidões de almas para o reino de Deus. Eles pregaram e ensinaram como verdadeiros vencedores. Quem olhava para Elias, a princípio, talvez dissesse: esse aí é um Zé Ninguém. Quem olhava para Eliseu, a mesma coisa. Aquele que andava atrás de bois, mexia com juntas de bois. Esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Quem olhava para João Batista, comedor de gafanhoto, esse aí é outro. Não vai chegar a lugar nenhum. Esse comedor de gafanhoto aí. No entanto, foram homens tremendos. Homens a quem o Senhor olhava e não via nenhuma aparência exterior. Mas no interior, homens íntegros, sinceros, belos, maravilhosos e que receberam missões que muitos considerados grandes não puderam receber. Porque o Senhor não olha para a aparência, mas Ele olha para o interior. E Deus está olhando agora para o seu interior. Se você crê nisto, glorifique o nome dEle, porque Ele está olhando exatamente para o interior. Aleluia. Mas Ele chama pessoas belas. Ele chama pessoas cultas. É só se entregar a Ele. Como Paulo, antes Saulo de Tarso, um homem belo, um moço robusto, um moço culto, um moço inteligente, um moço formado aos pés de Gamaliel, que reconheceu a grandeza e o senhorio de Cristo.
e abriu o coração para Jesus. Quem olhava para Saulo de Tarso na época dizia: esse belo moço aí nunca vai ser um crente. Esse homem aí, inteligente, culto, formado aos pés de Gamaliel, nunca vai viver no meio dos crentes. Sei não. De repente, Paulo, aquele moço belo, robusto, culto, inteligente, formado, abre o coração, reconhece o senhorio e o poder de Cristo e se entrega a Ele. E depois ele diz assim: eu considero todo o meu conhecimento, toda a minha formação acadêmica, eu considero como esterco. Eu valorizo Cristo. O Evangelho de Cristo é poderoso. O Evangelho de Cristo é superior à minha formação, à minha inteligência, à minha aparência. E de repente Paulo, ele prega em praça pública e ele grita dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É só se entregar a Ele. É só dedicar-se a Ele. Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não é acepcioso. No reino de Deus tem lugar para todos. É só querer. É só querer. Tem lugar para os cultos, para os incultos, tem lugar para os formados, tem lugar para o desinformado, tem lugar para todo mundo no reino de Deus. É só abrir o coração, jogar fora a exaltação, jogar fora a soberbice e se entregar a Jesus Cristo e falar: eu sou de Deus, eu vou servir a Deus, eu me entrego a Ele sem reservas. Aparência, nada mais que aparência. Estava lá aquela linda figueira, a belíssima figueira, a potente figueira, a florida figueira, mas destituída de frutos, somente aparência. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Não, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Aqui ninguém vive só de aparência, não. Aqui os glória a Deus e aleluia é com sinceridade. As palmas são com sinceridade. Oh glória, aleluia. Glória a Jesus! Posso falar uma coisa? Neste momento o Senhor está procurando. Por detrás da beleza do nosso louvor, o Senhor está dizendo assim: cadê os frutos? Por detrás da beleza da nossa pregação, o Senhor está dizendo assim: cadê os frutos? Por detrás da beleza da profecia que nós falamos, o Senhor está perguntando: cadê os frutos? Por detrás da beleza das línguas estranhas que nós falamos, o Senhor continua: cadê os frutos? Por detrás da beleza da nossa adoração, o Senhor está dizendo: cadê os frutos? Por
detrás da beleza dos nossos gritos, brados de glória a Deus e aleluia, o Senhor está perguntando: cadê os frutos? Amados, possuir folhas, até as vegetações venenosas possuem. Ei, folhas e bonitas, até as vegetações venenosas possuem. Possuir beleza externa, os catedráticos também possuem. Falar bonito, os filósofos também falam. O Senhor está perguntando: eu quero fruto. Cadê os frutos? Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem de Deus desta noite? Os pastores aqui estão entendendo a mensagem de Deus? A igreja no geral está entendendo a mensagem de Deus esta noite? Aleluia! Aleluia! Irmãos, isso é muito sério. Isso é sério por demais. O Senhor está perguntando: cadê os frutos?